Alma cansada, não desespere, espera em Deus. E Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere. Senhor, a todos os irmãos, que Deus venha abençoar todos nós. Meus prezados irmãos, durante essa semana nós falamos e foi postado no grupo cujo tema a doutrina da salvação arminiana. Alguém pode fazer uma pergunta, mas por que a doutrina da salvação arminiana? Deixa eu vos falar. Porque tem duas redes cristã evangélica que concernente à doutrina da salvação. A primeira é a doutrina da salvação calvinista. E depois de alguns anos, me parece, se não me engano, depois de 30 anos, surgiu a doutrina da salvação arminiana. Mas por que calvinista, doutrina da salvação calvinista? Porque cujo seu criador chamava-se João Calvino. E nós vemos, meus prezados irmãos, depois de alguns anos, houve um discípulo de João Calvino. Ele chamava-se Jacó Arminio. Jacó Arminio, ele, na verdade, ele era um calvinista, mas ele estudando a Bíblia e começou a analisar que alguns erros que ele não concordava concernente os 5 pontos da doutrina calvinista, que nós sabemos que primeiro é a depravação total, a segunda a eleição condicional, a terceira a expiação ilimitada, e a quarta é a graça irresistível, e a quinta é a perseverança ou a perseveração dos santos. E nós sabemos que João Calvino, ele criou concernente à doutrina da salvação. Primeiro, a depravação total. Segundo, a eleição incondicional. E terceiro, a expiação limitada. A quarta, a graça irresistível. Mas por que nossos irmãos calvinistas, eles ensinam e concordam assim? Nós vemos que tanto os calvinistas como os arminianos, ele concorda concernente à doutrina da depravação total. Por quê? Porque uma vez que nossos pais pecou ali no jardim do Éden, todos pecaram, todos. E nós sabemos, lá em Romanos diz assim, que todos estão destituídos da glória de Deus. E muitos versículos, textos na Bíblia, João Calvino, ele pegou como referência e chegou à conclusão que toda a raça humana, ela está condenada, não há um justo sequer. E nós vemos que nosso pai, por exemplo, Jacó Arminio, ele concordou nessa tese. Ele concordou com João Calvino também, que toda raça, que todo ser humano está destituído da glória de Deus. Só que dentro da doutrina dos arminianistas, meus irmãos, existem duas redes. Arminianista clássico, conservadora, e os arminianos modernos.
Se alguém falar para mim, pastor, você é arminianista clássico ou moderno? Eu confesso para os irmãos que eu sou mais clássico. Amém? Também não quero desfazer nossos irmãos armínios modernos. E aí nós vemos também o segundo item da doutrina da salvação calvinista, que é a eleição incondicional. Os nossos irmãos calvinistas, eles acreditam que a eleição ela é incondicional, quer dizer, o homem não precisa fazer nada, porque o homem ele vai para o céu porque Deus escolheu para ir para o céu. E já nossos irmãos arminianos, eles concordam que a eleição é condicional, quer dizer, primeiro é Deus, segundo é o homem. Seria a salvação preveniente, quer dizer, a palavra preveniente, ela vem antes. Então, sendo assim, primeiro Deus vem antes e segundo vem o homem. Então, quer dizer, nossos irmãos arminianos, eles nos ensinam que a salvação ela tem uma parceria, primeiro a Deus, segundo é o homem. Mas como assim? Nós sabemos que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Quer dizer, todos nele crê têm a vida eterna. Também aprendemos que a Bíblia diz que Deus não tem prazer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento. E já os nossos irmãos calvinistas, eles ensinam, eles acreditam que uma vez o homem sendo pecador, entrou numa depravação total, jamais o homem chegará a Deus, jamais. Então eles ensinam que o homem, que Deus como soberano, ele olha para a terra, escolhe o Pedro, escolhe o João, escolhe a Maria, e os demais vai tudo para o inferno. Mesmo aquela pessoa que é trabalhador, é honesto, é pastor, é direito, marido de uma só mulher, ou vice-versa. Os irmãos calvinistas não aceitam e eles ensinam que só vai entrar no céu só aquele que Deus escolhe. Por exemplo, João, ele é viciado em drogas, e o Pedro, ele é um homem que não tem vício nenhum, e até um evangélico, marido de uma só mulher. Então Deus escolhe o João, que é viciado em droga, e Pedro, que é um homem bom, um homem honesto, sincero, não vai para o céu. E alguém pergunta, alguns arminianos perguntam para os calvinistas, mas por que Deus faz isso? No caso, Deus está sendo injusto. Aí eles respondem, sendo Deus soberano, Ele é o total, só entra no céu quem Ele quer. Então no céu entra quem Ele quer. Uma vez a raça humana entrou em depravação total, ninguém vai entrar no céu por si próprio, porque todos estão condenados ao inferno. Então, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, Ele escolhe pessoas aqui na terra, sem exceção do seu nível social, da sua cultura, da sua religião. Ele escolhe, independente de quem for, e vai levar para o céu. E nós, arminianos, meus irmãos, refutamos essa teoria, porque a Bíblia diz, se alguém pecar, temos um justo advogado, que ele está disposto a nos perdoar. Lá em Epístola de João, nós vemos o apóstolo João também falando
ele ensina: se alguém pecar, também, aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor. Eu me esqueci, meus irmãos, que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que se nós pecar de manhã ou à tarde ou à noite e confessar que Ele é fiel e justo, Ele nos purifica de toda imundícia, de todo pecado. Então, meus prezados irmãos, cai por terra a doutrina da eleição incondicional dos irmãos calvinistas, mas sim persevera a doutrina da eleição condicional. Quer dizer, Deus morreu na cruz do Calvário por todos, e aqueles que reconhecer, através do arrependimento, através da fé, e perseverar até o fim, será salvo. Amém? Glorificado é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. E o terceiro item da doutrina dos calvinistas é a expiação limitada. Eles ensinam que Jesus morreu não por todos, mas por alguns. Já nossos pais arminianos ensinou que a expiação de Cristo é ilimitada. Quer dizer, a morte de Cristo ali na cruz do Calvário foi para todos aqueles que crerem e se arrepender de coração será salvo. Amém, meus irmãos? Embora a expiação, a morte de Cristo foi para todos, para os bons e os maus. Tá certo que só vai entrar no céu só os bons, né? Só aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e persevera até o fim. A quarta coisa, meus irmãos, na doutrina dos calvinistas é a graça irresistível. Quer dizer, os irmãos calvinistas, eles ensinam que a graça de Deus para todo homem é irresistível. Quer dizer, todos aqueles que aceitar Jesus como Salvador nunca se perderão, mas serão salvos para sempre. É a famosa doutrina da predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Já nossos pais arminianos, eles sempre ensinou, e nossos pastores, nossos dias atuais, concordam que a graça, ela é irresistível. Quer dizer, mesmo homens aceitando Jesus, sendo salvo hoje, amanhã eles podem perder a salvação. Mas como assim, pastor Edísio? Ora, se ele é salvo hoje, o seu nome está escrito no livro da vida, amanhã eles podem se perder? Sim, eles podem deixar de servir a Deus. Nós vemos tantas pessoas que foram até pastores, homens famosos, cantores como o Elvis Presley, outros pastores famosos, que eles ganharam muitas almas para Jesus, e nós sabemos nas histórias que eles morreram sem Deus, sem salvação, né? Então, nós, irmãos arminianistas, não concordamos com a graça irresistível, mas sim com a graça resistível. O homem é salvo hoje, mas poderá perder a sua salvação amanhã, né? Porque não vigia, porque abandona Deus e desiste de servir a Deus. E a quinta coisa que nossos irmãos calvinistas eles ensinam é a perseverança dos santos. Os nossos irmãos arminianistas, nós arminianistas, concordamos também
da perseverança dos santos. Mas como assim a perseverança? A Bíblia diz que sem santificação nenhum verá a Deus. Então, meus prezados irmãos, o homem pecou contra Deus. Todo ser humano geneticamente herda a depravação total devido aos nossos pais ali no Jardim do Éden pecou. Mas graças a Deus, Deus é tão bom que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por todos nós. E Ele, olhando para a terra, não viu justo sequer, mas todos aqueles que crêem em Jesus Cristo, na morte expiatória, serão salvos, serão eleitos de Deus. Então Deus elegeu para si um povo, sim, mas não é assim para a condenação eterna, mas sim para a salvação. Tá certo que Deus sabe quem será salvo e quem não vai ser salvo. E Deus predestinou não para uns para o inferno, outros para o céu, mas sim, Deus predestinou todos para a eternidade. Mas infelizmente nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque nem todos vão aceitar Jesus como Salvador. E sendo assim, meus irmãos, Jesus morreu ali na cruz de Calvário, e essa expiação, ela é ilimitada, é para todos, e todos aqueles que crerem e for batizado será salvo. E fim, meus irmãos, todos aqueles que perseverar, aleluia, será salvo. Como diz lá em Apocalipse: eis que vem sem demora, guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. E como que nós vamos perseverar essa eleição condicional, essa expiação ilimitada e essa graça irresistível até o fim? Como? Através da santificação. E nós sabemos, meus irmãos, que a palavra santificação, ela significa separar. Mas separar do quê? Das coisas que não agrada a Deus. Mas o que não agrada a Deus é: não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho, honra o seu pai e a sua mãe. Nós, irmãos, se afastar da rivalidade, da fofoca, do fuxico, do adultério, dessas coisas que nos leva para a perdição. Então, sendo assim, meus irmãos, vamos perseverar até o fim. Hoje nós não é santo como Jesus é santo, mas nós estamos se esforçando. E a Bíblia nos diz que, aleluia, que naquele dia, quando o perfeito se manifestar, assim seremos semelhante, assim como Ele é. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Que Deus dá um ótimo, bom domingo para todos vocês. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Espera em Deus, e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Alma cansada,
Com fé insiste, Deus te ouvirá. Teus momentos trazem tormentos que fazem chorar. Deus te chama agora, ó vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada,